Quando a gente fala em conservar um patrimônio, muitas vezes o mais importante é agir antes do problema crescer. Hoje você vai entender que a prevenção reduz custos, evita danos maiores e diminui a necessidade de intervenções complexas no futuro. Conservação preventiva é agir antes, é olhar para o espaço com atenção, perceber umidade, poeira, desgaste e desorganização. É fazer o que precisa ser feito para que nada se agrave. É o tipo de cuidado que protege o patrimônio sem precisar intervir de forma pesada. Intervir menos é preservar mais. É uma lógica essencial da conservação. A aldeia jesuítica surgiu em meados de 1580, especialmente em 12 de outubro. Foi construída pelo padre José de Anchieta, que passou por aqui. E a aldeia foi construída no sentido de catequizar os indígenas, para eles aprenderem a ler e a escrever também. No momento, a gente não tem esse especialista em restauro. E quando é algo simples, de limpeza, de pintura, de restauração simples, somos nós que cuidamos. Então, quem faz esse restauro também é o nosso professor de artes e secretário, junto com outros estagiários e artistas de fora. Eles têm esse cuidado, essa zeladoria, então tudo que a gente precisar, a gente passa para eles. Quando é algo mais extremo, por exemplo, um teto da aldeia que cai, a gente aciona o IFAM, porque nós não podemos mexer na estrutura, porque é tombado, né? Então, como é tombado desde 1769, nessa época, eles estão à frente da aldeia, então a gente precisa solicitar o IFAM. Às vezes, o dano começa pequeno. Uma calha entupida, uma porta que não fecha direito, poeira acumulada, umidade aparecendo na parede. A conservação preventiva trabalha justamente nesses sinais iniciais. É o cuidado cotidiano que evita infiltração, corrosão, mofo, desgaste e prejuízos maiores. E cada material pede uma forma diferente de conservação. As principais ações de zeladoria executadas diariamente é a conservação do edifício, segurança, conforto térmico e bem-estar dos visitantes. Tudo isso acontece através de um plano de manutenção. A gente tem atividades e essas atividades têm sua periodicidade. E dentro da periodicidade é cumprida a tarefa. Então, um exemplo, limpeza de caixa d'água. A gente limpa as caixas d'água de 6 em 6 meses. Nem todo material reage ao tempo do mesmo jeito. Madeira, taipa, metal, reboco e telhado exigem atenção diferente. O ambiente também conta muito. Umidade, chuva, ventilação e poeira mudam tudo. Por isso, conservar é observar o contexto do espaço e não agir no improviso. O clima e a umidade são duas questões que é inevitável, né? Por exemplo, a manutenção aqui, ela tem que estar acontecendo constante. Mas vamos pegar agora, lá no passado, a ideia dos ingleses. Quando o passar dos anos, os ingleses foram entendendo que era muito importante ter operários aqui. Então, a vila ela começa como um acampamento de casinhas de sapê e pau-a-pique e ela se torna um vilarejo bem estruturado. E a partir dessa estruturação, as casas elas são de madeira. E construir casas de madeira dentro da Mata Atlântica não é tarefa fácil, porque eles não tinham que pensar qual a madeira adequada. Então, o que eles fizeram? Eles trouxeram para cá o pinho de Riga, que é da Rússia. É uma madeira altamente resistente, ela produz um óleo, eu vou destacar aqui o cupim, por exemplo, que esse óleo ela protege esse madeiramento do cupim. O governo ele vem trabalhando formas de manutenções contínuas. E qual foi uma das estratégias? Quando eu alugo uma casa aqui, no meu contrato está muito claro lá,
eu tenho que cuidar da manutenção da minha residência. Então eu vou acompanhando um exemplo simples, a cerca, a madeira está apodrecendo por conta da umidade, isso aqui acontece com muita frequência. Eu tenho que ter a sacada de ir lá e trocar essa madeira e manter sempre uma visibilidade confortável, né? Não só para mim que sou moradora, como também para os próprios turistas que vêm visitar a região. Outra coisa interessante, ainda referindo ao clima e à umidade, dentro de algumas casas, ou até dentro de museus, às vezes eu atendo turistas que, por exemplo, entra na casa do engenheiro-chefe e acaba não conseguindo ficar porque tem sensibilidade no olfato, sente a umidade que acaba ficando com cheiro de mofo. Então é assim, é uma tarefa que não é nada fácil. Lá dentro desse museu, qual foi a estratégia que a prefeitura utilizou? Um desumidificador. Conservar preventivamente é enxergar antes de piorar. É perceber sinais, manter a rotina em dia e proteger o patrimônio com inteligência e responsabilidade. Quando o cuidado é contínuo, o espaço dura mais, funciona melhor e continua sendo de todos. O primordial para uma equipe de manutenção é ter um plano, porque sem o plano você faz as coisas atabalhoadamente, sem um rumo, né? Então o plano de manutenção te traz esse rumo. Olhe para os lugares por onde você passa. Quais pequenos sinais já pedem atenção hoje?